Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live literária. Tudo bem? Bom, estamos aí no primeiro dia de maratona de live aqui no canal, que vai até o dia 30/9. Hoje a gente já abriu com chave de ouro, conversando com autores nacionais, e esse ritmo vai continuar hoje até umas 10h30. O último dia, dia 30, tá? Então cola aqui no Instagram, cola no canal do YouTube, para que vocês possam acompanhar. A gente vai falar muito sobre saúde mental, a gente vai falar muito sobre literatura, conversar com diversos profissionais da área, cada um abordando um tema, e claro, né, falando das participações, das antologias essas que estiveram na Bienal, que vão estar em Paraty, que já estão rodando o país inteiro, nas mãos de todas as pessoas que estão colaborando com os textos nesse projeto. Ai, que felicidade! Bom, para a gente dar continuidade nesse ritmo, né? A gente vai conversar agora com o psicólogo Henry Rolfe. Henry Rolfe. Falei certo, né? Ele que é psicólogo, palestrante, psicoterapeuta, super topou bater um papo com a gente. Ele tá participando, da antologia sobre autoconhecimento, à luz do autoconhecimento. As respostas estão dentro de você. E o Instagram dele só tem postagem bacana, interessante, que estão relacionadas ao autoconhecimento, e a gente vai poder conhecer um pouquinho mais sobre a área de atuação dele, o trabalho, o motivo, né, dele ter participado de um de nossos projetos e muito mais. Bom, o arroba dele, para quem já quiser seguir, é o arroba psihenry, HENRY, Rolfe, WOLF. Então já segue ele lá no Instagram. Esse bate-papo vai ficar gravado no YouTube, Spotify, Anchor, Amazon, TikTok, Kawaii, Instagram e Facebook. Do livro Não Me Livro ou Monique MM18. Tá bom? Muito bem, vamos ver se ele entrou. Deixa eu ver se ele entrou aqui. Pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. O nosso... Deixa eu mandar mensagem aqui para ele. Pronto. Ele já vai entrar aí para a gente começar a bater um papo. O pessoal que está entrando, a Ana, o Orlando, a Anícia. A Anícia é nossa autora de antologia também. Provavelmente vai estar com a gente nessa temporada, né? Assim eu espero. O Orlando, que é um grande escritor de terror, suspense. Eu gosto bastante. Cadê o nosso psicólogo? Será que ele nos esqueceu? Ah, ele aí, ó. Henry, querido, vou enviar o convite. Olá, Henry, você tá me vendo? Tá me ouvindo? tô sim, Monique, você, tudo certo para vocês? Eu não tô te vendo. Não tá me vendo? Não, deixa eu ver o negócio aqui, peraí. Para mim, Eu tô tô, aparecendo aqui. eu tô só. Deixa eu ver. Você se incomoda de sair e eu te chamar de novo? Não, não, tranquilo, deixa eu sair aqui. Tá. Que aí de repente a gente consegue se ver. Se a gente não conseguir, não tem problema.
Manda o convite para mim. Aí, ele mandou aqui, peraí. E agora? Ah, menina, não tô te vendo, mas não tem problema. Você tá aparecendo aí pro pessoal, tá todo mundo O te pessoal tá vendo. vendo? Tá todo mundo te Estranho para vendo. você, não? Não, isso é bug do Instagram, mas não tem problema não que nós dois estamos aparecendo. O pessoal aí tá te vendo. Dos males, o Tá menor. bom. Querido, seja muito bem-vindo e muitíssimo obrigada pelo tempo e pela disponibilidade, tá? Eu que agradeço pela É, oportunidade de estar aqui, por esse projeto maravilhoso. Agradeço você e parabenizo esses projetos, na verdade, né? São muito bonitos de ver. que legal, fico muito feliz que você esteja não só participando desse projeto como um todo, mas também acompanhando e vendo como que isso pode mudar, né, a vida de algumas pessoas, hoje de todo mundo, com essa participação incrível dos psicólogos, cada um com a sua contribuição. Então eu fico realmente muitíssimo feliz. Essa é a tua primeira live ou você já fez live? Olha, aqui no Instagram, pouquíssimas. A última live que eu fiz, para você ter ideia, foi mais de um ano e meio atrás, assim. Então, não tenho muito esse costume. Entendi, mas eu estava vendo aqui no seu perfil que você é bem ativo. Você Uhum. posta um monte de coisa, conteúdo interessante, que, aliás, a gente vai abordar um pouquinho de cada uma dessas postagens, porque o seu perfil é muito interessante. Você é muito ativo nas redes sociais, Henry? Legal. Tô passando a ser mais agora, né? A gente está, tô com uma equipe, a gente está visualizando essa oportunidade de levar o conhecimento de uma forma mais acessível, chegar a mais pessoas. Então, a gente percebe que, querendo ou não, a rede social é uma grande ferramenta para isso, né? Por que não usufruir? Eu tinha uma resistência anteriormente com a rede social. Eu tinha uma resistência para aparecer aqui, para estar ativo, mas eu fui perdendo isso com o tempo e hoje eu percebo que existe uma forma benéfica de fazer o uso delas, né? Exatamente. E hoje em dia tudo é rede social. A pessoa quer te conhecer, ela entra no seu Instagram, ela vê o que você posta, ela conhece a sua área de atuação, E- ela sabe o que Uhum. estão falando sobre o seu trabalho. Então, hoje a rede social ela é mais do que interativa, ela é primordial para captar novos pacientes, novas parcerias, para montar Aham. agenda. Gente, rede social invistam não só para se distrair, mas também para agregar profissionalmente, né? A gente está vendo que TikTok, Instagram, o Facebook nem tanto, mas as redes mais usadas elas estão sendo muito acessadas para que a gente conheça cada vez mais profissionais. E o perfil do Uhum. nosso psicólogo, do Henry, tá cheio de coisa interessante, porque ele é psicoterapeuta e palestrante. Henry, as suas palestras, hoje você. Qual é a sua área de atuação hoje? Conta um pouquinho pra gente sobre a sua formação. Uhum. Então, eu sou formado em psicologia, eu me formei em São Paulo, atualmente eu moro em Dourados, Mato Grosso do Sul, né? Então, eu me formei em São Paulo e, terminando a minha formação, eu comecei a trabalhar numa residência terapêutica e na clínica, né? Na clínica até hoje, que é a psicoterapia em si, né? O atendimento psicoterapêutico. Então, nessa residência terapêutica foi uma experiência bem bacana, né? Era uma instituição particular, mas que tinha um foco na unidade que eu fiquei com dependentes químicos. E era uma residência terapêutica que tinha um foco na reintegração social daquelas pessoas, né? Então, não era aquele formato que às vezes está acostumado de internação, de quartos para cada pessoa isolada, sem interação social entre elas, mas não, era uma casa que tinha uma área em comum e a gente ficava ali convivendo e interagindo, ao mesmo tempo dando suporte psicológico
nessa convivência. Então, foi bem interessante porque era uma psicologia bem fora da caixinha do que a gente aprende na faculdade, geralmente, bem teórica, né? Você tinha que aprender a aplicar a psicologia ali no, digamos assim, se vira nos 30, às vezes com umas situações bem intensas, por sinal. E, enfim, lá eu aprendi bastante. Aí depois a gente se mudou aqui para Dourados, Mato Grosso do Sul. E aqui eu vim sem nenhuma rede de contato, digamos assim. Se sou eu ou se é a Monique que caiu. Eu voltei, gente. Eu tô aqui, Voltou? só que minha luz acabou. Você tá Tá. me ouvindo, Henry? Você tá escuro aí ou a tela que tá preta? Faltou luz! Gente, Tô vendo ventou! só o Tá reflexo quente. do seu óculos. Gente, aqui no Rio de Janeiro tá um vendaval absurdo. E acabou de faltar luz, acabou de faltar luz. Tô sem luz. Mas vocês conseguem me ouvir, não conseguem? Sim, sim, o som tá tranquilo, só tá tudo preto mesmo. Ah, deixa eu ver se eu consigo usar a lanterna do meu outro celular aqui, gente. Ó, Peraí, acho que deixa pronto, eu ver aqui. tivemos de novo. Tá me vendo no escuro. Hoje vai ser a luz de vela, tá, gente? Até essa luz voltar. Ai, desculpa, Henry. Não, tranquilo, Me diz tranquilo. uma coisa, conclua o que você estava falando antes de eu cair para eu poder acompanhar novamente. Não, eu estava falando que aqui em Dourados, a cidade que a gente vive atualmente, eu digo a gente, eu, minha esposa e minha filhinha de 1 ano, eu estou começando agora a atuação na área das palestras, que vai ser em escolas, né? Então, aqui a gente está começando do zero, tinha atuação só em São Paulo mesmo. Então, o foco vai ser intervir com alunos e também professores, diretores, sobre as contribuições que a psicologia pode entregar para esses contextos, né? Quinta-feira agora eu vou fazer uma palestra com o ensino médio, vai estar 140 alunos sobre propósito e performance. Aí depois, no dia seguinte, a gente vai fazer uma intervenção com o ensino fundamental sobre comunicação não violenta. Então, são, querendo ou não, intervenções que ajudam muito. Eu gostaria de ter tido esses conhecimentos quando eu estava naquela época. Exatamente. Agora, é bem legal, né? Porque isso acaba abrindo também um leque de visibilidade. Palestra é ótimo, seminário, antologia. Eu não vou conseguir mostrar aqui para vocês, porque eu estou no escuro, obviamente. Mas, o Henry, a antologia chegou para você? Ainda não, mas eu demorei um pouco para comprar. Ela está chegando, pelo que eu vi no rastreio. Aqui demora para chegar as coisas, Mato Grosso do Sul. Você é de onde do Brasil? Eu nasci em São Paulo, capital, cresci lá e recentemente, 1 ano e pouco, me mudei para o Mato Grosso do Sul, cidade de Dourados, é a segunda maior do estado. Muito bem. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, gente. Dá Dá para para ver ver, aí? sim, Ó, essa aqui tá bem bonito. é a antologia que o nosso psicólogo Henry está participando. E essa antologia fala sobre autoconhecimento. E antes da luz acabar aqui, a gente eu pelo menos ia trazer para vocês vários pontos que o Henry coloca dentro do Instagram dele que estão relacionados ao próprio autoconhecimento. Só que tem uma parte dela que ele fala, né, sobre eu não vou conseguir ler que eu estou no escuro, mas o texto dele fala sobre uma postagem também que ele trouxe recentemente sobre o egoísmo versus o individualismo. O Henry, fala um pouquinho sobre o texto que você produziu para essa antologia, que tem tudo a ver com autoconhecimento? Claro, falou sim. Eu tive essa ideia, digamos assim, de contribuir com esse assunto que é a individualidade versus o egoísmo, né?
porque são assuntos que são muito confundidos dentro do nosso dia a dia como pessoas inseridas na sociedade. Então tem muitas pressões externas, né, para a gente ser boas pessoas, bons cidadãos, e também muitas pressões internas, onde a gente quer que as nossas particularidades venham à tona. E existe então esse desafio constante de equilibrar até onde começamos a ser egoístas, priorizando muito as nossas próprias índoles pessoais, ou até onde passamos a. Aí, ó, voltou a luz. Luiz! Pronto. Peraí, só um Maravilha, tudo minuto certo aí. por aí? Tá. Só um minuto. Pronto. Pronto? Foi. Pronto. Continua, por favor. E às vezes a gente acaba cedendo muito, nos adaptando demasiado, digamos assim, ao ponto de perder a nossa individualidade, a nossa particularidade. Então, no texto que eu contribuí com a antologia, foi todo um, digamos assim, um passado pelo desenvolvimento humano dentro da vida de uma pessoa, desde a infância, né, ou melhor, desde o nascimento, e como que a criança começa a se adaptar ao mundo. Eu falei um pouco sobre os neurônios espelhos, onde a criança vai, ou melhor, o bebê vai observando ali o seu entorno e vai começando a imitar, ou seja, a se adaptar. E tem toda essa necessidade para que a pessoa se insira na sociedade. E então depois vai escolher uma carreira, que nem agora a gente está falando que eu vou fazer uma palestra para o ensino médio, eles estão nesse momento, né, de escolher uma carreira, escolher um futuro que eles querem. E assim, se lançar em direção à sociedade. É saudável e esperado que nessa fase exista esse movimento, né, em direção à sociedade. Só que chega um momento em que pode ser que a pessoa conquiste aquelas metas, ela tem algumas realizações de tipo profissional, de tipo social, cria uma família, por exemplo, mas ela pode começar a sentir a falta de algo. E essa falta de algo, talvez um vazio interno, seja a falta de si mesma, onde ela foi deixando de lado e se distraindo muito com o mundo, com a sociedade, com o trabalho, com as coisas, e se esquecendo de si mesmo. Então, eu trabalho com uma abordagem da psicologia que se chama psicologia analítica, que são os ensinamentos de Carl Jung. Não sei se você já ouviu falar, Monique, de Carl Jung. Não, já. Tá? Legal. Então, ele fala que existe esse momento que é a crise da meia-idade, ele chama. Aí, geralmente, tem uma grande tendência de acontecer nessa fase de idade dos 35 anos. Mas pode acontecer antes, pode acontecer depois, e também pode nunca acontecer. Pessoas passaram a vida inteira sem chegar nisso que ele chamou de crise da meia-idade, mas que os gregos chamavam de metanoia, que é quando a pessoa percebe que a sua forma de pensar, a sua forma de sentir, a sua forma de atuar, que até então ela tinha, não condiz mais com o que ela realmente é, ou com aquilo que ela busca. E ela não sabe muito bem o que ela está buscando agora, ela só sente um vazio que nada. Oi, gente. Vamos tentar conectar? Vamos. Com o nosso autor. Vamos ver se ele entra aí. Aí, vamos ver. Me manda o convite, Henry. Vou aceitar aqui. Parece que agora foi, né? Voltou? Eu Para continuo sem mim, te ver, mas tá ótimo. que coisa, hein? Querido, vamos lá. Você estava falando para mim sobre a, a linha Jungiana, né? Jungiana, tem um nome. Jungiano. Uhum. Isso. E sobre essa crise existencial que algumas pessoas apresentam e etc. Né? A falta de sentido, não se conhecer, a individualidade, isso tudo é um processo longo, inclusive que a terapia ajuda a pessoa nesse processo de autoconhecimento. Quando você falou, você usou um termo aí muito interessante, a metonia, é isso? Metanoia.
Metanoia. Explica pra gente de novo o que que isso significa? Uhum, claro. Do grego, né, metanoia. Meta significa mudar, basicamente. Noia é o pensamento, a mente. Então, é mudar a forma de pensar, em termos mais claros. Então, a gente vai desenvolvendo uma forma de pensar no decorrer da nossa vida, só que chega um momento em que essa forma de pensar pode ser insuficiente para nos trazer a plenitude que a gente quer sentir dentro. Então, a gente se encontra frente a essa necessidade de mudar essa forma de pensar. É o que os gregos chamavam de metanoia. Então, a pessoa ela passa por uma crise. Essa crise é a antiga forma de pensar sendo desestruturada. E é necessário passar por essa crise. Porque então, a partir disso, vai se criar uma nova estrutura que vai ser mais condizente com o que a pessoa realmente é. Né? Então, o Jung ele assimilava isso com o movimento do Sol. Da mesma forma que o Sol nasce e chega no seu pico ao meio-dia, chega um momento que ele precisa descer para cair no horizonte de novo e dar espaço para a noite. Essa noite da alma é quando a gente entra nessas crises de renovação para permitir que se nasça novamente o próximo dia. Então, enquanto a gente não passa por essas crises, por essas renovações internas, a gente se estanca no nosso desenvolvimento enquanto pessoas. Olha que interessante, né? Agora, eu ouvindo você falar, levanta uma questão que me deixa muito curiosa, que é justamente a ideia disso, de você ter escolhido essa carreira. Você sempre soube que ia para o lado da psicologia, você sempre soube que ia por essa linha. Quando que a chave virou e você falou, olha, é esse caminho que eu vou seguir, essa especialização, é isso que eu quero fazer. Você sempre teve esse tino para psicologia? Não, foi justamente uma redescoberta mesmo, porque eu sempre me interessei pela psicologia enquanto conhecimento, assim, sempre achei interessante entender as pessoas, né, que são muito complexas, e entender a mim mesmo, principalmente. Mas não tinha interesse em trabalhar com isso, sinceramente. Então, quando eu estava ali na idade, na idade de vestibular, né, eu comecei prestando administração, inclusive comecei a fazer faculdade de administração, mas aí começou essa inquietude muito intensa dentro, eu percebendo que não era aquilo que eu queria, e então também na esfera pessoal minha, toda a vida balançando e fazendo com que eu então caísse mais dentro de mim e percebesse que o que eu queria realmente era psicologia. Então eu tranquei a administração, prestei vestibular de novo, entrei em psicologia e para falar bem sinceramente com vocês, foi uma grande frustração no começo, porque eu pensava que a psicologia seria ali um conhecimento, uma ciência que explicasse a mente humana, os comportamentos, etc. Mas a minha impressão inicial foi uma grande guerra de teorias, em que você tinha que vestir uma camiseta, se você gostava de uma, você não podia gostar de outra, e isso me incomodava bastante. E aí eu fui levando, por um, dois, que são 5 anos, né? No terceiro ano de graduação, comecei a me desmotivar bastante, até cogitar trancar a matrícula e sair da faculdade. Eu estava muito ansioso para estudar psicologia analítica do Jung, que ia ter lá no terceiro ano. Quando eu tive, eu me decepcionei de novo, mas eu não sei se foi a didática da professora lá em voga. Então, quando eu vi que a psicologia analítica não foi como eu esperava e a psicologia em si, em geral, não tinha nada que me reanimava, eu estava bem decepcionado, bem desanimado, mas aí então eu encontrei um grupo de estudos por fora da faculdade que estudava Jung e o gnosticismo. E eu já estava começando a estudar o gnosticismo por fora, que é uma... Conhece, Monique, o gnosticismo? Eu já ouvi falar. Já ouviu falar? Então eu Eu estava já ouvi começando a estudar o falar. gnosticismo por fora, né? Esses cristãos primitivos que têm uma cosmogonia, uma visão de cosmos, do mundo, bem diferente do cristianismo que a gente enxerga hoje, né? Então fala do mito da queda de Pitya Sofia, do ascenso pelos aeons, dos arrependimentos, e tem todo um deus, Yadabaoth, essa de um deus bom, um deus ruim. É uma coisa bem diferente, bem interessante. E Jung estudou muito esse mito teológico cristão sob a ótica da psicologia analítica.
e tinha um grupo que se chama Lampejo, inclusive ele é ativo até hoje, que estava fazendo estudos desta parte de Jung. E era gratuito, na época da pandemia, inclusive eu entrei e reanimou a chama que estava apagada em mim. Me remotivei com a psicologia, comecei a encontrar os pontos que conectavam, né, os meus interesses pessoais com a psicologia enquanto ciência, qual o caminho que eu poderia atuar dentro da ciência que é a psicologia, e foi acontecendo até o término da graduação em si. Então foi todo um processo até eu realmente me afirmar como psicólogo. Gente, que processo de autoconhecimento esse, né? Eu acho. Esse processo árduo do autoconhecimento. É isso que eu gosto, é isso que eu quero, é isso que me frustra, é isso que eu desejo, que eu almejo, mas não é por esse caminho. E você vai se descobrindo, vai se conhecendo. A frustração é uma Inevitável. parte desse processo inevitável do autoconhecimento. E eu estava vendo aqui no teu perfil que existe um negócio que você postou que se chama o método Aura. O que é isso, Henry? O método Aura já é um método próprio, né, desenvolvido por minha pessoa, que usa a abordagem junguiana para fazer um processo terapêutico de uma forma personalizada. Então, Aura, na verdade, essas quatro letras, A-U-R-A, quatro palavras, né? A de autodescoberta, onde o processo terapêutico ele sempre vai começar por uma autodescoberta, onde através do diálogo terapêutico ali o cliente, o paciente e o seu psicólogo ou psicóloga vai produzir uma nova percepção da pessoa sobre ela mesma, então uma autodescoberta, uma redescoberta que é necessária demais para poder permitir que o processo terapêutico aconteça. Então ela vai inevitavelmente perceber pontos de contradição dentro de si, que acontece de forma inconsciente, mas no setting terapêutico, né, no contexto terapêutico, eles saltam e ficam evidentes. Então aí vem o U do aura, que é unificação, onde a gente consegue encontrar caminhos para unificar o que está separado, o que está dividido. E aí nessa unificação a pessoa consegue sentir uma integridade maior. Então é um processo de renovação, que dá aí a letra para a terceira palavra, R de renovação, onde a pessoa realmente vai passando por esse processo interno de renovação e começa então a visualizar como levar isso para fora, para a vida prática, que seria o último A, que é a aplicação. Ah, que interessante. Aura, tá, gente? Que é o nome, o método aí que ele acabou de explicar pra gente. Hoje você atende presencial e online ou Henry? Então, eu atendo atualmente só online. Eu até que alugo um consultório aqui presencial em Dourados, mas no caso, atualmente estou focando só no online mesmo. Muito bem. E você atende de segunda a sexta, final de semana? Quais são os seus horários? Eu atendo de segunda a sexta, sábados, uns horários um pouco mais limitados, mas às vezes tem pessoas que não conseguem encaixar de segunda a sexta, então abro algumas exceções. E como esse online abre muitas fronteiras, né? Por exemplo, eu atendo gente de Portugal, atendo um rapaz dos Estados Unidos, então tem essa questão do fuso horário, então às vezes a gente tem que encaixar na agenda. Então sábado eu costumo trabalhar só de manhã e de segunda a sexta o dia inteiro, né? Muito bem. Lembrando, gente, que o arroba do Henry é arroba psi Henry Wolf, Isso. WOLF, tá? Já segue ele lá. Agora, não tem como eu, como leitora, como escritora, né, trabalhando agora com vários profissionais da área da saúde mental, me deparar no seu perfil com algumas metáforas que você faz, essa mesclagem de literatura, tá? Com a psicologia. Por exemplo, você postou aqui pra gente uma coisa muito interessante. O segredo de O Senhor dos Anéis, que vai transformar a sua vida. Fala um pouquinho sobre essa postagem pra gente. Nós, Claro. principalmente leitores, que a gente ama Senhor dos Anéis,
a gente quer entender um pouquinho pela sua visão, o que que você traz nesse O Segredo que pode transformar a vida de uma pessoa. Claro, explico sim, mas antes eu queria saber, eu não li os livros, né? Eu só vi os filmes. Eu queria saber de você que leu, se é muito melhor, como que é a diferença entre os É filmes e os sempre livros do Senhor dos diferente, é Anéis. mais detalhado, é um pouco mais longo. Tem gente que Não acha muito aguento. cansativo, mas é uma delícia. Tá na mesma linha ali. Harry Só que o Potter, filme Senhor dos Anéis, conseguiu manter ali a qualidade, que às vezes o filme não consegue manter a conseguiram. qualidade. Conseguiram. Uhum. Porque os filmes são muito bons, né? Realmente. Ainda mais para quando saíram, né? Quando estrearam, foi São. revolucionário naquele tempo mesmo. Então, O Senhor dos Anéis, eu postei recentemente esse conteúdo. A gente tem explorado alguns filmes, né? Eu falei também sobre o Rei Leão, falei sobre Harry Potter, agora estamos falando sobre O Senhor dos Anéis. E a gente procura fazer essa conexão entre a psicologia e essas literaturas, ou filmes, histórias, através desse conceito de arquétipos que Carl Jung trouxe, onde ele percebe que existem alguns padrões universais que representam o desenvolvimento humano e as fases pelas quais a pessoa passa no decorrer da sua vida e que são muito bem representadas nessas literaturas, tanto na mitologia antiga, como literaturas mais modernas, até mesmo os filmes, por exemplo, Harry Potter. Eu estava justamente falando sobre esse paradoxo, né, que Harry Potter passa, onde para ser uma pessoa boa, você às vezes tem que burlar algumas regras e que você tem um pedaço do Voldemort dentro de si, ou seja, que é o que Jung trazia como a sombra, e que a gente tem que integrar isso na consciência. Então, são conteúdos que a gente pode fazer uma costura com essas semelhanças entre um filme atual, como O Senhor dos Anéis, e uma mitologia da Grécia Antiga, de milênios de anos atrás, porque são arquetípicas, né? Então, os arquétipos, eles são formas da psique se desenvolver e que por mais que a aparência que isso se apresente pode mudar, por exemplo, O Senhor dos Anéis, do Gandalf, tinha ali o autor que representou o Gandalf, que fez ali as coisas que o Gandalf fez, o mago. Mas que se a gente for para outra história, como o próprio Harry Potter, até brincam, né? Se trocasse o ator que fez Gandalf pelo que fez o Dumbledore, quase que não muda nada, podia ser o É mesmo verdade. ator, porque tem uma fisionomia que representa o mago, o mentor, ou o ancião que instrui o herói. Então, isso também, se a gente voltar ali na mitologia antiga, a gente vai ver figuras mitológicas que instruem os heróis, como o vidente de Tebas, enfim. Então, são processos dramáticos que a pessoa passa dentro de si e que acaba sendo mitológico. E essas histórias, elas acabam representando o desenvolvimento psicológico pelo qual todos nós temos que passar. E o Senhor dos Anéis, ele representa muito bem isso que é chamado de jornada do herói, né? Onde Frodo ali, ele recebe essa grandiosa missão de salvar a nação. E no começo Sim. ele nega ele meio que, né, ele quer meio que se esquivar dessa responsabilidade pesada. Isso nos remonta até o Jonas na Bíblia, não sei se vocês conhecem a história, mas Deus entrega uma missão para ele e no começo ele nega, né? Ele não quer pregar naquela cidade que já estava degenerada, então ele tenta fugir. E, bom, no final ali é outra história, mas sobre Frodo e o Senhor dos Anéis, ele então vai aceitando essa missão e ele vai encontrando diversas coisas no caminho até destruir esse anel que vão representando ali aspectos do desenvolvimento humano. Então tem uma comunicação com a psicologia bem maravilhosa mesmo. É verdade. Agora, não é só o Senhor dos Anéis, né? O Henry falou justamente, deu outras citações, como, por exemplo, o próprio Peter Pan, onde ele aborda aqui também o Rei Leão. O Rei Leão, eu tô curiosa. Rei Explica Leão é pra gente do maravilhoso, Rei Leão. claro. O Rei Leão, ele também aborda essa jornada do herói, né? Porque se a gente vê o Rei Leão, vamos pegar aquele clássico mesmo, né? A primeira animação que veio. Eu não me recordo ao certo como que veio essa última versão do filme mais moderno, né? Mas o clássico eu lembro que começava ali mostrando símbolos
é o personagem principal, o pai dele, como que se chama mesmo? Mustafa, né? É o Mustafa Gustavo. ali, reinando imperiosamente na pedra, onde todos os animais se prosternam. Então ele representa essa paternidade ou essa estrutura social bem estabelecida que tem muita relação com o sol. E então, justamente fora desse alcance do sol, tem aquele outro reino que tem o Scar, né? Ou aquele irmão sombrio de Mustafa, que representa essa nossa sombra dentro de nós, essa nossa inclinação para o mal, ou aquelas partes de nós mesmos que nós não reconhecemos, está fora do sol, está fora da luz, ou seja, fora da nossa consciência. Só que justamente então Mustafa fala para Simba nunca ir para lá, para esse reino das trevas, né? E justamente isso inculca uma curiosidade no Simba. Porque se a gente fala tem até um parênteses assim, tem uma história que fala que Freud estava no parque com a sua família e em determinado momento a esposa dele ficou desesperada porque um dos seus filhos tinha sumido. E aí ele, calma, 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 tem algum lugar que você falou para ele não ir? Ela, sim, a ponte no lago. Ah, então eles vão lá e justamente estava lá na ponte do lago. Ou seja, essa psicologia do oposto, né, da rebeldia da adolescência, é muito marcada. E ali Mustafa fala para Simba nunca ir para o reino das trevas e no final ele acaba indo. E acontece todo o drama, né, onde Scar mata Mustafa, ou seja, essa sombra dentro de nós tira aquela hierarquia que estava governando e entra no caos. Scar começa a governar e o reino fica escasso, né? Fica todo mundo passando fome, a abundância que existia se vai. E Simba, então, foge dessa responsabilidade de enfrentar o desafio. Ele vai lá e encontra, então, o Hakuna Matata, qual é o nome dos dois mesmo? Timão e O Pumba. Javali, Isso. E ele fica vivendo uma vida boa, né? Hakuna Matata. Então, tipo É o estilo assim, de vida, né? Deles. é confortável, mas ele está fugindo da própria jornada. Ele está fugindo da própria responsabilidade. Até que a futura esposa dele, que eu também esqueci o nome, sou ruim com o nome, alguém Nala. me ajuda. Isso, a Nala. Nala. É. Nala, isso. A Nala encontra ele e chama ele para responsabilidade, né? Fala, "Você tem que voltar e Sim. tudo." Ele fica bravo com isso, ele se nega a princípio, mas depois que ela vai embora, ele fica meio pensativo. E isso representa o que Jung chamou de ânima, que é o encontro da nossa consciência com a nossa alma, ele trabalha com essa polaridade, né? Que todo homem tem uma parte feminina e toda mulher tem uma parte masculina. Então, geralmente, o homem, o inconsciente dele se personifica de forma feminina e na mulher, o inconsciente dela se personifica de forma masculina. Então, esse encontro dele com a sua própria alma faz ele lembrar que ele tem um chamado próprio. Então, ele nega a princípio, mas depois ele tem aquela experiência onde ele vê o pai dele, ou seja, uma experiência mística. E ele então aceita voltar ao seu próprio reino, derrubar Scar e ter uma nova geração ali de luz. Essa volta dele para casa é também um processo de autoconhecimento, porque ele vai se redescobrindo. Ele volta para os braços dos leões, ali da mãe dele, ele tem que encarar o tio. Ele, naquele percurso que ele volta correndo, várias coisas martelando na cabeça dele. Quem ele Uhum, é? A Nala tem um papel fundamental ali no autoconhecimento dele, que indaga ele. Quem você é? Você esqueceu quem você é. Sabe? Você tem que voltar porque você tem que se lembrar quem é você. Você tem que assumir quem é você de fato. E você é o rei de tudo aquilo. É você quem tem que estar lá. E aí ele mesmo encara esse processo do autoconhecimento na volta. Tanto é que ele tem que enfrentar o passado dele, ele tem que se machucar e para poder ali no final ter um êxito não só do reino, mas interno, porque ele consegue reunir e pacificar todo aquele terror que o Scar tinha feito. Pelo menos é assim que eu vejo o Rei Leão, tá, uhum, gente? Pelo uhum. lado do autoconhecimento. Mas isso não é só Olha, com o foi por Rei aí Leão, mesmo. né? A gente Uhum, veio assim, Aladdin.
A gente vê isso na Cinderela, a gente vê isso em Pocahontas. Quando a gente fala de desenho, eu sou da época de desenho da Disney, né? Por isso que eu pego essas referências. Mas a geração depois de mim deve ter outras referências que vão puxar pelo lado da psicologia ali e vão trazer temas como o autoconhecimento, como essas descobertas e lidar com emoções, com o diferente. Então tá tudo realmente intercalado. E o Henry posta aqui, né? Ele fala sobre alguns filmes, algumas obras literárias, o próprio Harry Potter, né? Que é uma grande referência de várias coisas que a gente pode apontar dentro da psicologia, desde o enfrentamento de perda até a descoberta de quem ele é, e todo o processo que ele vivencia até ele ter esse final que eles têm, né? O trio ali. Agora, Uhum. o Henry, eu sei que você tem paciente já já. E eu não vou ficar te segurando para você não se atrasar, prometo. Mas eu tenho uma última Tranquilo, pergunta de fazer. tranquilo. Você postou aqui uma coisa que me chamou muita atenção, que foi o seguinte: você já se perguntou por que os mesmos conflitos se repetem na sua família? Isso está ligado também a muita falta do autoconhecimento. Eu posso estar errado, e você me corrija. Mas a gente vê dentro do nosso círculo familiar, de fato, os conflitos geracionais se repetindo. E a gente não tem resposta para isso. Isso seria o caso de não conhecemos a nossa geração, vivenciamos os mesmos problemas e continuamos a passar isso para frente, porque não há um processo de descoberta, de autoconhecimento de nós mesmos. Você acha que é por isso que esses conflitos tendem a se repetir na nossa família, geração após geração? Com certeza. Tem até uma frase que Jung diz que enquanto a gente não se torna consciente, o inconsciente irá dirigir a nossa vida e a gente vai chamar isso de destino, né? Então, enquanto a gente não se torna consciente, a gente não consegue mudar, nem atualizar, nem modificar nada, porque no inconsciente é tudo meio que compulsivo e repetitivo, né? Então, aquela marca inconsciente que a gente recebe da família, se a gente não se conscientiza disso através do autoconhecimento, a gente com certeza e inevitavelmente vai passar isso para as próximas gerações, percebendo ou não percebendo. Às vezes de uma forma camuflada, né? Porque às vezes, por exemplo, a pessoa ela recebeu um tratamento muito rigoroso dos seus pais. Hoje o que acontece nessa mudança de geração é muito esse contexto, né? Uma geração que recebeu um tratamento muito rigoroso dos seus pais e então que tenta dar um tratamento muito confortável para os seus filhos, como que para compensar, né? Então acaba sendo mais amigo do que pai ou mãe. E isso também tem os seus prejuízos para o desenvolvimento da criança. E a gente pode pensar que é uma coisa diferente, mas na verdade é o mesmo complexo, só que no seu polo oposto sendo passado, né? Ou seja, a falta de amor, porque amor não é complacência, né? Nem excesso de rigor. Amor é um equilíbrio entre justiça e misericórdia que somente a consciência consegue exercer. Então, quando a gente não tem esse despertar da consciência, essa busca pelo autoconhecimento, né, a gente vai estar repetindo o que a gente recebeu, pode ser da mesma forma ou pode ser de uma forma invertida, que não deixa de ser o mesmo efeito dominó, né, porque isso vai se propagando no tempo, numa cadeia, né, infinita. Então, acaba sendo algo complicado, né, transgeracional. Então, por isso que o autoconhecimento ele não é só ótimo para a própria pessoa, acaba sendo até uma responsabilidade social, porque a pessoa ela não vai estar só fazendo bem para ela mesma, em primeira instância, mas no segundo momento ela vai estar contribuindo para uma sociedade melhor. E na minha humilde opinião, se aqui vocês me permitem dar, é o único caminho para uma sociedade melhor. Não existe outro. Porque uma sociedade é feita de indivíduos. Então, enquanto o indivíduo não olhe para si para melhorar a si mesmo, não tem como a sociedade melhorar sem que os indivíduos tenham melhorado, né?
Tem até um meme engraçado que é um político falando, um monte de gente ouvindo, e aí ele pergunta, quem quer mudanças? Aí todo mundo levanta a mão. Aí ele pergunta, quem quer mudar? Aí todo mundo fica quieto, né? Porque geralmente a gente quer ficar no nosso conforto e querer que as coisas mudem lá fora, mas é sempre um reflexo do dentro. Então a gente fala mal das guerras, a gente fala mal de um partido político ou de outro, mas o caminho mais eficiente para contribuir com um mundo melhor seria reconhecer dentro de nós o fator ou o elemento que gera as guerras. Reconhecer dentro de nós aquele extremismo que está sendo demonstrado em um partido político ou em outro. Reconhecer dentro de nós essas potências que podem destruir uma sociedade. E uma vez integrando isso e conscientizando disso, a gente vai estar contribuindo para uma sociedade melhor. Muito bem. Eu gostei dessa frase que ele falou, né? Constituir uma sociedade melhor. O autoconhecimento é primordial para isso. Agora, o Henry, quem quiser a antologia cujo seu texto está inserido, lembrando que o título do texto do nosso autor é Entre Individualidade e Egoísmo, um discernimento vital. Vocês vão ter acesso a esse texto e a muito mais sobre essa perspectiva do Henry, falando sobre o autoconhecimento. Um texto riquíssimo, badaladíssimo, que está aqui contribuindo com tantas outras pessoas, tantos outros profissionais. Olha que espetáculo. Quem quiser comprar com você autografado, consegue? Claro, claro, a gente está se organizando para isso. A gente está pegando os exemplares, a gente pretende fazer um evento desse tipo para poder permitir que as pessoas adquiram fisicamente e, quiçá, com autógrafo nosso. Que maravilha! Quem quiser também tem a versão digital lá no site da Amazon, tá? Ou pela Wiclap. Fala o seu Instagram, Henry, para o pessoal te seguir. Meu Instagram é tudo junto. PSI, Henry, com H no começo e Y no final, Wolf, assim como a Monique está mostrando ali na tela dela. Muito bem, já siga lá o Henry, acompanhe as postagens. Ele tem um trabalho interessantíssimo na rede social, ele tem site, ele está ali junto com os outros autores nesse projeto. Eu espero que seja o primeiro de muitos. Você está em outras antologias aqui no canal, Henry? Ainda não, Monique, mas estou pretendendo me inscrever para uma próxima. Tá? Um tema Ah, melhor que o outro, essas antologias, né? que maravilha! Então, a gente já deixa lá o like, o joinha. Aqui eu vou botar ele como colaborador. Então, vocês vão poder assistir tanto no feed do Instagram dele, quanto no meu, no Spotify, Anchor, Amazon, TikTok, Kawaii, Instagram. Vocês viram que deu uma quebrazinha, mas depois a gente consegue unir o material e ele se torna um material só. Eu vou te mandar o link, tá, Henry? Não se preocupa, não. Maravilha. Muito bem, querido. Só tenho que te Bom, obrigado, agradecer. Monique, pela Eu, oportunidade. Mais uma vez, parabenizo e admiro o seu trabalho. Quando conheci, fiquei bem admirado mesmo, continuo me admirando pelo trabalho constante que você tem feito, porque, ainda mais com esses temas que vocês têm escolhido, eu acredito que é uma contribuição muito grande de assuntos que realmente estão em altíssima necessidade de serem difundidos. Então, eu percebo esse seu projeto reunindo autores, reunindo terapeutas e pessoas que podem contribuir para uma saúde mental mais íntegra, para um bem-estar mais pleno da sociedade. Então, não me resta mais que realmente parabenizar, Monique. eu é que agradeço pelo seu tempo, sua disponibilidade, a sua paciência, a sua colaboração, que foi magnífica. Você acrescentando, agregando, instruindo, sinalizando. É sempre um aprendizado e é sempre muito prazeroso encontrar pessoas como você para trabalhar junto, para agregar, para propagar assuntos que são muito importantes. Eu só desejo sucesso para você,
Volte sempre que você quiser, participe do que você quiser. Você tem meu WhatsApp, é só mandar mensagem. E ó, quero, antes de me despedir de você, dizer que a sua filha é uma graça. Você tem uma família lindíssima. Você postou lá que é babão. Pode babar, porque essa menina é uma graça. Parabéns pela família, tá? Obrigado, Monique. Obrigado de coração. Obrigada, querido. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que já já eu volto com mais bate-papo sobre saúde mental. Henry, beijo, querido. Beijo, Obrigada. Monique. Muito obrigado. Tchau, tchau. Boa noite a todos.